Nesse vídeo eu vou listar para vocês 6 FIINFRAs que são os principais na Bolsa de Valores e se vale a pena investir nesse tipo de investimento. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E o tema desse vídeo são os FIINFRA, ou os fundos de investimento em infraestrutura. Na verdade, esses fundos de investimento, eles são fundos de investimento em debêntures incentivadas. Eu já vou explicar. Primeiro, Luan, o que é uma debênture efetivamente? Uma debênture, ela é uma dívida de uma empresa, uma dívida corporativa. Então, por exemplo, tem lá determinada empresa, vamos só colocar aqui como exemplo, a Klabin. E a Klabin, ela decide emitir dívida, porque ela quer pegar dinheiro no mercado financeiro, pegar dinheiro dos investidores e vai oferecer uma taxa para isso. E ela não quer o intermediário financeiro, ela não quer o banco na jogada, porque ela quer pagar mais barato por essa dívida. Então, ela vai lá e pede para os investidores R$ 1 bilhão, R$ 2 bilhões e oferece uma taxa de remuneração. Basicamente, debênture é isso, você está investindo na dívida de uma empresa. Você passa a ser o credor de uma empresa. E aí você tem a figura da debênture incentivada. Incentivo, no geral, quando você vê esse nome, significa um incentivo tributário, ou seja, alguma economia de imposto, para resumir. E qual seria o incentivo da debênture incentivada? O incentivo está na isenção do imposto de renda. É uma isenção de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos pelo investidor. Então, você, credor de uma debênture incentivada, na prática você não paga imposto de renda dos juros que você está recebendo. Ao passo que na debênture comum você paga, que é a taxa da renda fixa, aquela taxa regressiva que começa em 22,5% e vai caindo a cada 6 meses até chegar ali no piso de 15% de imposto de renda. Então, é um incentivo muito bom, afinal de contas, 15% a mais de rendimento você acaba tendo numa debênture incentivada. Logo, ela vai acabar oferecendo taxas de remuneração menores, claro. No geral é isso que acaba acontecendo. Até porque não é qualquer empresa que pode emitir debêntures incentivadas. Somente empresas do segmento de infraestrutura, energia, saneamento básico. Isso dá até mais segurança para o investidor. Afinal de contas, além de não pagar imposto de renda, ele está investindo numa empresa que está ali situada em setores de atividade econômica mais sólidos, mais resilientes, no geral, menos cíclicos. E aí que entra a figura do FIINFRA, que são fundos de investimento que compram essas debêntures incentivadas. E quando você se torna cotista desse fundo, você vai estar exposto a uma carteira, um portfólio de debêntures incentivadas. Você passa, então, a ser o credor daquela carteira. Você vai receber os rendimentos daquela carteira. Nesse sentido, os fundos de infraestrutura hoje, eles estão muito similares aos fundos imobiliários. Por quê? Porque as suas cotas desses fundos que eu vou trazer aqui para vocês estão negociadas na Bolsa de Valores, tal como os fundos imobiliários, e você está recebendo, no geral, rendimentos mensais, também como os fundos imobiliários. Aqui, a similaridade seria com os fundos de papel, fundo de CRI. Por quê? Porque o fundo de CRI tem no seu portfólio certificados de recebíveis, também isentos de imposto. E aqui, do outro lado, você tem as debêntures incentivadas. E aí você poderia se perguntar, ok, entendi, mas por que eu investiria através de um fundo de investimento, pagar taxa de administração para um gestor, se eu mesmo posso ir lá na corretora e escolher as debêntures incentivadas disponíveis? Boa pergunta. O que acontece é o seguinte: primeiro que você tem o custo da diversificação. Então, existe trabalho, energia e custo mesmo monetário para fazer uma diversificação de debêntures incentivadas. No geral, você tem ali esses títulos, os melhores, disponíveis somente para clientes alta renda. Você também tem ali, muitas vezes, um lastro disponível limitado. Então você tem essas questões ao escolher individualmente debêntures incentivadas. E outra, para diversificar em debêntures incentivadas, para você ter uma alta diversificação, você tem que ter muito dinheiro, porque geralmente você tem um capital mínimo para aplicar. E ainda sempre tem o risco de você fazer más escolhas. Então a ideia é você ter um fundo que já diversifica tudo isso para você. Agora, se você quiser montar a sua própria carteira, a gente sabe que é difícil avaliar o risco de crédito dentro das debêntures, mesmo que em debêntures incentivadas esse risco, no geral, seja menor. Por isso que eu, particularmente, prefiro a segurança, a simplicidade e a alta diversificação do FIINFRA. Não bastasse isso, no FIINFRA,
Os rendimentos são isentos de imposto, porque aí você estaria fazendo uma comparação com o fluxo de pagamentos dos juros dos cupons que são pagos numa debênture incentivada, então ele precisa ser isento também. E além de tudo, quando você vende as cotas do FINFRA na Bolsa de Valores com ganho de capital, você também tem isenção. E aqui há uma vantagem em relação ao fundo imobiliário de papel, em que quando você vende com ganho de capital, você paga 20%, igual a um fundo de tijolo. Não tem nenhuma vantagem tributária aqui. Então, existe uma vantagem fiscal nos FINFRA. Por isso que se eu tivesse que escolher entre um FINFRA ou fundo imobiliário de papel, eu ficaria com o FINFRA. Salvo se esse aqui estiver muito caro. Por quê? Por conta da vantagem tributária. Mas a gente não precisa escolher, a gente pode ter os dois. E começando pelo primeiro FINFRA da nossa lista, é o CDI 11, que é o Sparta Infra CDI. Hoje, uma cota custa R$ 116, ele pagou 13,15% nos últimos 12 meses de rendimentos, vem pagando rendimentos todos os meses, desde a sua fundação em 2023, a taxa de administração é de 1% ao ano, se valorizou muito nos últimos 12 meses e acabou acontecendo o quê? Ficou caro. Indicador preço sobre valor patrimonial da cota de 1,11, porque pagou muito dividendo. Por quê? O nome já deixa claro, é um fundo focado em CDI, e o CDI ficou alto. E há previsões no mercado de que a Selic venha a subir. Então você tem hoje uma Selic a 10,5, o pessoal já está pensando em 11,75, por isso que acaba gerando essa alta em um fundo focado em CDI. A meta desse fundo é CDI mais 2% ao ano. Essa que é a meta. E ele acabou conseguindo, porque, afinal de contas, conseguiu 13% de yield, CDI fechou nos últimos 12 meses próximo de 11%, conseguiu alcançar a meta, e aí quando os investidores olham para isso, correm comprar e deixam o fundo bem carinho. E aí você precisa olhar para a carteira de debêntures do fundo para você ver se o risco não é muito elevado, dar uma olhada para o rating, veja que o rating aqui nessa carteira, em sua maioria, é A+, AA-, 3A. Acima de A, dá muita segurança para o investidor, o risco de crédito é baixo. Tenho aqui um BBB+, aí é da Casan, lá do estado de Santa Catarina. Mas veja, é uma empresa sólida, estatal, setor de saneamento. Veja que você tem aqui uma debênture da Braskem e é 3A, né? E a Braskem é uma empresa complicada, mas ainda assim tem um risco de crédito aqui baixíssimo. Você tem Petro Recôncavo, Localiza. Veja que esse fundo, não à toa que ele ficou caro. Ele tem aqui devedores, Aegea, Copel, muito sólidos e consegue aí um spread de crédito médio de 1,5% acima do CDI, chegando à meta de 2% acima do CDI. Por isso, consegue dar todo esse dividend yield. Mas cuidado, agora ele está caro. Então eu particularmente entenderia que não é o melhor momento de investir. Mas, por que não ficar no radar se você gosta de fundos de infraestrutura? O segundo fundo da nossa lista, e eu estou trazendo do mais caro para o mais barato, se é que há algum fundo de infraestrutura barato hoje, nós temos o IFRA 11. Também está caro, PVP de 1,08, dividend yield é até menor. E aqui só estou trazendo fundo de infraestrutura que tem uma liquidez média diária acima de R$ 1 milhão. Abaixo disso nem estou trazendo, porque você não deveria ficar buscando fundo pequenininho com baixa liquidez. Você quer segurança ao investir em crédito privado. Se valorizou bastante também. O IFRA 11 é da gestora do Itaú Asset. Tem também aqui devedores tranquilos, BRK, Petro Recôncavo, Açucareira Quatá, Enalta, Rumo, tem diversos aqui. E veja que é uma carteira bem diversificada, mas é IPCA, é IPCA. Mas veja que você tem IPCA mais 7,64, 8,86, tudo isso com isenção de imposto de renda. Por isso que consegue trazer um bom retorno. Por isso que eu estou te falando que é muito difícil individualmente você escolher uma carteira com tantos ativos assim, com boas taxas e um baixo risco. Na média você tem aí IPCA mais 5,69. É difícil você conseguir isso. Mas de novo, fundo caro também, PVP acima de 1, eu ficaria de fora, porque afinal de contas aqui você na prática está investindo em um fundo de papel. E fundo de papel a gente não vai pagar ágio em cima do valor patrimonial da cota. O próximo da lista é um da Kinea, é o Cadif 11, também está caro, rendimento até mais baixo, se valorizou menos, então você percebe que a performance dele acabou sendo pior do que as dos outros dois. É IPCA mais 7,9. O problema é que o IPCA não acabou subindo tanto, mas há perspectiva, segundo o Boletim Focus, de subida da inflação. E isso é algo esperado pelo mercado, até quando você olha para a inflação implícita na curva de juros da Anbima. Você também tem aqui uma carteira bem diversificada, tem Vibra, tem Taesa, tem Comerc, tem BRK Ambiental, Aegea, Ecorodovias. Veja que você tem aqui devedores
que te dão tranquilidade, que você não vai dormir e pensar, nossa, eu não vou receber o meu crédito. Muito difícil de acontecer. Claro que um evento ou outro de inadimplência acaba acontecendo, mas está dentro da gestão de risco do gestor do fundo. A taxa de administração acaba sendo mais alta, o que também dificulta a rentabilidade, 1,11. Veja que o IFRA 11, 0,85. Então veja como a taxa faz diferença também na rentabilidade. Então se eu fosse escolher entre IFRA 11 e CADIF 11, eu ficaria com o IFRA 11. Mas todos eles estão caros. O próximo FIINFRA dessa lista é o Juro 11, e esse eu tenho em carteira. Acabei comprando no dia 22/8 de 2023, 25 cotas apenas, e me deu um retorno excelente. Não deu um retorno em valorização, mas me deu aí 15, 16% de retorno em apenas um ano por conta dos rendimentos generosos que foram pagos. E ele acabou ficando caro também, 1,05, mas apesar de ser da mesma gestora, Sparta, junto com o CDI 11, o CDI 11 ficou mais caro por quê? Porque é CDI, enquanto que o Juro 11, a diferença é IPCA. Mesmo assim, o retorno foi bom. A carteira deles é IPCA mais 7,9%, a taxa de administração é a mesma, 1%. A carteira deles é muito similar, Casan, Cosan, Desktop, Brisanet, Petro Recôncavo, sendo que a Sparta, em alguns fundos dela, ela consegue simplesmente converter o indexador dos devedores e assim passar a ter um fundo de IPCA e outro de CDI, e ela consegue fazer isso muito bem. Então é uma gestora que eu acabo gostando bastante, por isso que eu comprei cotas do Juro 11. E aí, se você tem um cenário de IPCA que vai subir, por outro lado você tem um CDI que vai subir também, o interessante é você ter alocação nos dois indexadores, porque você não sabe o que vai acontecer. Então, estando ciente da sua impossibilidade de previsão do futuro, você tem um asset allocation adequado e estrutural. Mas a gente viu que ele também está caro. Mas é aquilo, o papel do investidor, individualmente falando, é acompanhar esses ativos. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso. Muitas vezes você vai precisar de um auxílio profissional. Por isso que eu tenho a minha mentoria e também consultoria. Se você tiver interesse, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Já o próximo FIINFRA dessa lista já começa a ter um preço mais razoável, que é o CPTI 11 da Capitânia, hoje negociando com o PVP de 1. A taxa de administração também 1%, até 1% a gente aceita. Não há taxa de performance. Ele tem aqui um gráfico bem didático para você, exposição por segmento, tem Casan, tem BRK. Veja que tem uma carteira aqui com devedores muito similares ao da Sparta. E a carteira é bem diversificada. Isso é muito bom. Quanto mais diversificado, melhor. Porque, afinal de contas, o seu risco de crédito diminui. Quando a gente fala de renda variável, muitas vezes a diversificação pode não ser muito boa porque vai atrapalhar a sua gestão e também a sua rentabilidade. Mas quando a gente fala de risco de crédito, quanto mais diversificado, melhor. Claro que diversificado em bons ativos. E aqui a gente percebe que os ratings... Claro, tem alguns Bs aqui, mas a maioria são As também, então é um fundo interessante também. E hoje com preço mais razoável. Mas não é o mais barato dessa lista. O mais barato dessa lista é o último, que é o BDIF 11. Mas aí você já tem que se questionar. Por que ele é o mais barato de todos? Qual é a pegadinha por trás? Por que o mercado deixou ele mais barato? Ele entregou um yield até bem similar ao dos demais, mas ele é o único que negocia com um PVP abaixo de 1. E a taxa de administração dele é a mais baixa de todas. Por que então? É esse questionamento que você tem que se fazer. Não simplesmente olhar para o rendimento, se está mais barato. Geralmente, quando ele está mais barato, é porque o mercado entende que o risco dele é maior. E aí, por isso que você precisa conferir o relatório gerencial, como a gente está fazendo aqui. E um primeiro ponto que você já percebe de diferente no começo do relatório gerencial é que 78% está alocado em debêntures. Então você percebe, espera aí, quer dizer que 22% não estão em debêntures incentivadas, que é justamente o objetivo do fundo? Sim, então isso aqui já pode contribuir para o mercado não precificar de uma forma tão elevada. Porque IPCA mais 7,80 é mais ou menos ali o que o pessoal está conseguindo nos outros fundos, que possuem como indexadores de dívida o IPCA, porque a gente tem o CDI 11, que aí é CDI. E veja aqui, distribuição de rating, 22% risco soberano. O que é o risco soberano? De um país. Então, você já percebe o seguinte, que 78% realmente estão em debêntures, mas 22% é risco soberano, não é debênture, é risco do governo. Mas quando a gente olha para risco de governo, a rentabilidade é menor. Por isso que o mercado acaba batendo, tá pagando menos. Mas também tem a questão da qualidade dos títulos que estão aqui dentro. Vamos conferir. E aí, primeiro, o que ele tem aqui? 22% NTNB. Então, o que acontece? É um fundo que está diversificado em debêntures e também títulos públicos federais, sempre com indexação à inflação.
em TNB. E aí, quando você olha aqui para a carteira, você já começa a perceber uma maior dificuldade de encontrar empresas mais conhecidas, mas existem aqui também. A carteira é diversificada, você tem alguns CDIs aqui picados no meio, isso também muda a precificação do fundo. A taxa é alta, 8,56 no total, conseguindo aí um spread de crédito de 2,1%, e no geral os ratings são parecidos, A e alguns Bs aqui. De tal modo que eu poderia resumir para você a respeito do BDIF11 seria o seguinte: existem empresas um pouquinho mais arriscadas no portfólio, mas ele é diversificado, e o fato dele ter ali mais de 20% em NTNBs acaba prejudicando a sua precificação. Mas no geral, são riscos bem baixinhos. Por isso, hoje o BDIF, junto com o CPTI11, seriam os únicos fundos que daria para pensar em investir nesse momento, pensando em FII Infra. Mas a gente não pode tirar do radar os demais, porque eles não subiram muito à toa. Sendo que você pode conferir essa lista de FII Infras aqui dentro do Investidor 10, está tudo disponível para você. E na parte do imposto de renda, bolsa de valores, FII Infra, fundos imobiliários, ações, tudo isso tem o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, e é um aplicativo que vai fazer com que você, além de declarar o imposto de renda em apenas 5 minutos, você vai realizar o controle do seu imposto de renda, valores a pagar, inclusive economizando impostos, tudo de forma automatizada no seu aplicativo da Grana, sendo que você vai fazer os pagamentos ali com poucos cliques por Pix internamente no aplicativo. Portanto, se fizer sentido para você, aplicativo indicado pela B3, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Para baixar é de graça, mas para ter esses benefícios, você precisa assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos, e utilizando o cupom MIRAI, você vai receber 25% de desconto. Link aqui embaixo. Mas já comenta aqui embaixo, você já conhecia os FII Infra? Entende que eles estão caros? Qual a sua visão a respeito? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!